gravando a aula. This call is now being recorded. Ok. Muito bem, já estamos aqui gravando a aula. Agora são 18h20. E o nosso assunto de hoje, gente, como vocês sabem, é adjetivo, né? Hoje vamos falar sobre adjetivo. Lembrando que é importante, antes de estudar os adjetivos, nós estudarmos os substantivos, porque os substantivos são as palavras, né, que caracterizam os seres, sejam eles animados ou inanimados, e os adjetivos, desculpe, os substantivos são as palavras que nominam os seres, que dão nome a todas as coisas, e os adjetivos são as palavras que caracterizam os substantivos. Então, o adjetivo basicamente vai ser uma palavra que a gente usará para demonstrar uma característica, uma qualidade. E, claro, vocês têm que lembrar que quando a gente fala sobre a palavra ou a expressão qualidade, não estamos necessariamente falando sobre algo positivo. Existem qualidades positivas e qualidades negativas, tá? Se você pega, por exemplo, uma boa fruta, um bom tomate, grande, avermelhado e tal, você diz assim, ó, esse tomate é de boa qualidade, não é qualidade boa, tá? Se você pega um tomate que está estragado, todo riscado, com bicho, não sei o que e tal, você vai dizer assim, este tomate é de má qualidade. Mas a expressão qualidade serve tanto para coisas positivas, coisas boas e tal, como também para coisas não tão boas, coisas ruins, negativas, etc. Tá? Então, atentem para isso. Característica é atribuir qualidade, seja ela positiva ou negativa, tá bom? Vamos ao material. Eu postei esse material para vocês no início da tarde. Espero que vocês tenham tido a curiosidade de dar uma olhada, mas aqueles que não viram vão ter a oportunidade de observar aqui agora, nesta aula sobre adjetivo. Vou fazer a apresentação da minha tela. Apresentar logo a tela inteira para não ter problema aqui. Ok, a minha tela já está sendo apresentada para vocês. Aqui é a sala de aula, tá vendo? Essa daqui é a nossa sala de aula, com conteúdos postados por todos os professores. Não jogo jogo nenhum online. Se tiver alguma coisa aqui de jogo, não fui eu, não. Na verdade, esse computador que eu estou não é meu, é da minha esposa, mas eu tenho certeza que ela também não joga, não. Bom, e aqui a gente vai para as atividades, ó, para o pessoal que está chegando agora, olha aqui, ó, a gente tem material de português 1 aqui, material de português 2 com a professora Camila, material de matemática 1, matemática 2, ciências, história e geografia. Eu sou professor de matemática de português 1, então a gente vai para o nosso conteúdo de hoje. Como vocês estão observando aí, nosso assunto de hoje é adjetivo, tá? E como vocês estão vendo, adjetivos são as palavras que caracterizam um ser. Ou seja, tanto os substantivos como os pronomes podem ser caracterizados pelos adjetivos. Então, um substantivo ou um pronome serve para ser caracterizado a partir de um adjetivo. Então, o adjetivo basicamente exerce a função de caracterizar ou atribuir qualidade, um aspecto ou um estado, etc. Tá? Porque aqui nós temos não apenas os substantivos, mas os pronomes também. Porque você tem que lembrar qual é a função do pronome. Um pronome serve para quê? Para substituir o nome. Ou seja, um pronome serve para substituir um substantivo. Por este motivo,
quando o pronome está substituindo um substantivo, ele também pode ser caracterizado pelo adjetivo. Temos aqui embaixo 2 exemplos, tá? O primeiro exemplo é... Eita, cliquei errado aqui. O primeiro exemplo é homem bom. O bom está sendo usado para caracterizar a palavra homem, que é substantivo. Agora, se em determinado contexto a palavra, ao invés de ser, aparecer a palavra homem, aparecesse a palavra ele também poderia ser caracterizado pelo adjetivo. Tá? Por quê? Porque ele exerce a função do substantivo. Ele é um pronome, mas está sendo usado para substituir o substantivo. Pois bem, na aula passada, a gente viu que os substantivos se flexionam em gênero, número e grau. Gênero, número e grau. Da mesma forma como os substantivos se flexionam em gênero, número e grau, o adjetivo também se flexiona em gênero, número e grau. Então, vejam, o que é uma flexão em gênero? Voltar no primeiro slide, Bianca. Tá. Lembrando que esse material já está postado na sala de aula, tá? Eu só abri o material da sala de aula e estou apresentando para vocês aqui. Ok? Está postado na sala de aula, na sala Google. Então, veja, assim como os substantivos se flexionam em gênero, número e grau, os adjetivos também, tá? Só para lembrar. O que é flexão em gênero? E aí, gente, o que é flexão em gênero? Quando eu falo sobre flexão em gênero, eu estou falando sobre o quê? Crianças, quando eu falo sobre flexão em gênero, eu estou falando sobre o quê? Estou sozinho aqui? Diga, Professor, eu Ju. entendi a pergunta. Quando eu falo em flexão em gênero, eu estou falando em que tipo de flexão? O pessoal está falando aqui no chat, várias pessoas. Isso, exato. Eu falo em flexão em gênero masculino e feminino, tá? Várias pessoas falando no chat aqui. Quando eu falo sobre a flexão em número, eu estou mostrando que os substantivos podem aparecer, os adjetivos podem aparecer tanto no singular como no plural. Quando eu falo sobre flexão em grau, eu digo que os adjetivos podem aparecer tanto no grau normal, como no aumentativo, como também no diminutivo. Quando a gente olha para os substantivos, a gente vê que os substantivos, com relação à flexão em gênero, são classificados em uniformes e biformes. A mesmíssima coisa acontece com os adjetivos. Os adjetivos são biformes, é a segunda coisa que está aparecendo aqui, ó, biformes, ou seja, tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Homem bom, mulher boa, né? Homem bondoso, mulher bondosa. Caderno amarelo, casa amarela. Então, nós temos alguns adjetivos que são flexionados, que se flexionam para concordar com o substantivo, tá? Ou com o pronome. Agora, há alguns adjetivos que são uniformes. Uniformes, vocês já sabem, que são os adjetivos que só tem uma forma tanto para o masculino quanto para o feminino, ou seja, não variam, não mudam, não se flexionam quando vão tratar com masculino ou com feminino. Por exemplo, o adjetivo feliz. Homem, feliz. Mulher, feliz. Não muda. Menino alegre.
menina alegre, né? Casa verde, carro verde. Veja que o amarelo e a amarela se flexionam, mas o verde não. Então, temos alguns adjetivos que são uniformes e outros adjetivos que são biformes. Só para ficar mais claro, tá? Uniformes são aqueles que só têm uma forma para o masculino e para o feminino. E biformes são aqueles que têm uma forma para o masculino e outra forma para o feminino, ou seja, tem os dois gêneros, ok? Pois bem, um adjetivo pode ser simples, vermelho, azul, brasileiro, triste, feliz, verde, amarelo, pode ser, podem ser adjetivos e são, claro, adjetivos simples, ou seja, tem apenas um núcleo, tá? Vocês podem estar olhando aí, está vendo a palavra vermelho, e você pode até querer se perguntar, professor, mas vermelho não é um substantivo? Amarelo não é um substantivo? Verde não é um substantivo? Não é o nome da cor? Positivo, é o nome da cor. Agora, nós usamos as cores também para caracterizar substantivos. Então, além de serem substantivos, tá? Vermelho é substantivo, verde, as cores, os nomes das cores são substantivos. Agora, quando a gente usa a cor para caracterizar um substantivo, aí sim, este se faz adjetivo, tá? Por exemplo, eu tenho uma caneta azul. Azul é a característica da minha caneta. Eu tenho uma casa rosa. Rosa é a característica da casa. Entende? Agora, se eu disser assim, a cor lilás é linda. Lilás é substantivo. E linda é que é adjetivo. Não é? Enfim, o amarelo, sei lá, é a cor da morte. O amarelo é a cor da morte. Amarelo é substantivo. Agora, se eu disser assim, carro amarelo, né? Como é o nome do carro? Aquele carro que tem uma música, não sei o que é amarelo. É Mustang, é? Camaro. Camaro, muito bem. Camaro. Então, Camaro amarelo. Camaro é o substantivo e amarelo é o adjetivo, tá? Então, veja, substantivo, amarelo é substantivo, as cores são substantivos. Agora, quando a gente às vezes usa o substantivo, a cor como um adjetivo, tá? Também. Assim como nós temos substantivos simples, nós também temos adjetivos simples. Assim como nós temos substantivos compostos, também temos adjetivos compostos. Olha lá. Deixa eu ver se eu tiro essa marca daqui. Ó. Deixa eu ver. Para sair isso aqui. Pronto. Composto. Vermelho claro. Vermelho claro. Tem um carro vermelho claro. São duas palavras. É uma palavra aqui. Tá? É uma palavra. Mas isso aqui é um adjetivo composto. Composto, claro, por dois adjetivos, né? Ou por dois núcleos. Nós temos vermelho, núcleo vermelho, até o H, e claro, núcleo CLAR. Lembrando que radical, né? Radical é a parte invariável da palavra, tá? Luso brasileiro é um adjetivo. Tá? Quando tiver dois ou mais radicais, nós chamamos de composto.
luso-brasileiro, ou seja, é um português ao mesmo tempo que é brasileiro. Então, é um português que veio, obviamente, de Portugal, mas que tornou-se brasileiro, foi naturalizado brasileiro. Então ele é um luso brasileiro, tá? E uma pessoa pode ser ítalo-luso brasileiro, por exemplo. Ítalo-luso brasileiro. Era italiano, tornou-se português, e depois veio para o Brasil, tornou-se brasileiro. Um ítalo-luso brasileiro. É um adjetivo composto. Por exemplo, André é um ítalo-luso brasileiro. Ou seja, eu tenho 3 palavras aqui, 3 adjetivos que servem para caracterizar André. Então, essas informações, gente, são informações básicas sobre adjetivo. Tá? A gente vai partir para outras informações agora. Alguma pergunta até aqui? Não. Sigamos. Sigamos. Flexão em gênero. Flexão em gênero. Helena é uma menina simpática. Flexão em gênero ainda. Paulo é um menino simpático. Veja aqui. Helena, simpática. Paulo, simpático. Agora, a palavra simpático e simpática aqui, veja, Helena é uma menina simpática. Paulo é um menino simpático. Menino simpático. Simpático ou simpática são adjetivos. Helena é uma menina feliz. Paulo é um menino feliz. Não mudou, invariável. Então, simpático e simpática são tem o masculino e o feminino, são biformes, mas feliz é o uniforme, como eu já antecipei para vocês. Flexão em número, como também já adiantei, mas vamos lá. Homem forte, homens fortes. Atitudes sutis. Prova fácil, provas fáceis. Mulher feliz, mulheres felizes no Dia das Mulheres. Mulheres felizes todos os dias, todas as horas, né? Mulheres felizes nos dias das mães, dos aniversários, enfim. Flexão em número é aquele que a gente tem flexão, né? Veja lá, carro amarelo. Carros amarelos. Aqui foi flexão em número também. Aqui continua flexão em número, com relação às cores. Casas vermelhas, carros azuis, casas azuis. Veja que o amarelo e amarelas são flexíveis, né? Mudam com relação ao gênero. E o azuis não, azul é azul. Seja carro é azul, seja casa é azul, ou seja, é um adjetivo invariável. Enquanto amarelo e vermelha variam, mudam, azul não muda. É azul tanto para o masculino quanto para o feminino. Só varia com relação ao número, tá? Só varia com relação ao número, não ao gênero, só ao número, azul. Flexão em número ainda. Se a cor representar um ser, um substantivo, não haverá flexão, tá? Se a cor representar um ser, ou seja, um substantivo, não haverá flexão. Essa é a regra. O carro laranja, carros laranja, invariável. Cadeira rosa, cadeiras rosa, invariável. Casa cinza, casas cinza, invariável. Olha o asterístico aí. Carro cor de laranja. Carros cor de laranja, invariável.
Ainda flexão em número, carro alaranjado, carros alaranjados, cadeira dourada, cadeiras douradas, tá? Questão dos adjetivos compostos. A regra é única. Flexiona somente o último termo da composição. Então, você tem, por exemplo, um adjetivo composto, ciência. Ciência político-social. Você não vai flexionar, é um adjetivo, então você não vai flexionar o primeiro termo. Você só vai flexionar o segundo termo. Então, a gente vai ficar com ciências, substantivo, né? No plural, políticos sociais. Só flexionamos o segundo termo. Essa é a regra única para os adjetivos compostos. Flexão dos adjetivos compostos com relação ao número. Ok? Acordo luso-franco-brasileiro. Português, França e Brasil, né? Acordo luso-franco-brasileiro. Acordos, plural, luso-franco-brasileiros. Só o brasileiros vai para o plural, ou seja, só o último elemento do adjetivo composto se pluraliza para concordar com o substantivo no plural. Vou repetir a regra. Só o último elemento do adjetivo composto se pluraliza para concordar com o substantivo plural. Professor, o que foi que o senhor falou? Basicamente que essa é a regra dos adjetivos compostos, que se flexiona apenas o último elemento. É isso, tá? A mesma coisa acontece com as cores, né? Folha verde escura, folhas verde escuras. Ou seja, segue-se a regra única. Mesma coisa para olhos azul claros. Carro ou carros, não é? Azul claros. Só se flexiona o segundo elemento. Agora, se na composição houver um substantivo, não haverá flexão. Então, se na composição adjetiva nós tivemos um substantivo, aí vai ficar invariável, não vai haver flexão. Veja o exemplo aqui. Gravata verde oliva. Gravata verde oliva. Ou seja, a gravata tem uma cor que é verde e que se parece com a oliveira. Oliva é de oliveira. Ou seja, este adjetivo presente aqui, o oliva, faz com que o adjetivo composto seja invariável. Gravatas verde oliva, tá? Sofá azul piscina. Piscina é substantivo, né? Piscina é um substantivo. Quando a gente coloca azul piscina no plural, né? Sofás azul piscina. Por quê? Porque piscina é substantivo e o sendo usado numa composição composta junto com o adjetivo, o substantivo torna-se invariável, ou seja, é um substantivo, na verdade, não é adjetivado. E por ser um substantivo adjetivado, faz com que o adjetivo se torne invariável, tá? Ou seja, não vai se flexionar com relação ao número. Agora, como em quase tudo na língua portuguesa, nós temos as famosas exceções. As exceções é o que quebra o nosso idioma, né, gente? Porque tem a regra, aí depois tem a exceção, a gente aprende a regra, depois aprende a exceção, e às vezes, na língua portuguesa, para nos torturar, às vezes tem a exceção da exceção. Eu não consigo entender muito bem como é que funciona esse processo, não,
Mas é o negócio complicado. Mas vamos lá, vamos lá. Exceções de invariabilidades, não é? Ter o termo azul celeste. Termo azul celeste. Vamos lá. Terno azul celeste. Ternos azul celeste. Invariável. Terno azul marinho. Ternos azul marinho. Menino surdo-mudo. Meninos surdos mudos. Vejam. Meninos surdos mudos ou meninas, né? Meninas também surdas mudas. A regra geral é a seguinte: quando o adjetivo for composto, vamos pluralizar apenas o último elemento. Mas olha uma exceção aí, de surdo-mudo e surda-muda. Surdo-mudo vão para o plural os dois elementos, do mesmo jeito que surdas-mudas vão para o plural os dois elementos, tá? São as exceções. Ainda, raios ultravioleta. Essa é a regra, invariável. Agora, se eu tiver o vermelho, raios infravermelho, singular. Raios infravermelhos, plural. É a regra da variação. Agora a gente chega no grau, gente. O grau, existe o comparativo de igualdade, o comparativo de superioridade e o comparativo de inferioridade. Todas as vezes que eu comparo duas coisas, digamos, eu vou comparar dois adjetivos. Eu sempre comparo para mostrar que um é melhor do que o outro, um é pior, são igualmente importantes, tá? Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. A minha voz é tão bela quanto a sua. Eu estou comparando a minha voz com a sua. A minha voz digamos, né? Deixa eu colocar outro exemplo aqui. Eu sou menos entonado que você. Você é mais entonado que eu. Estou estabelecendo comparações. Então, às vezes, alguém é mais, ou algo é mais, ou é menos, ou é igual. Por exemplo, Cíntia é a melhor aluna da sala. Tiago é o pior aluno da sala. Todos os alunos da sala são igualmente inteligentes. Eu estou comparando de qualquer forma. Os adjetivos servem para fazermos as comparações. Existe comparação de igualdade, o filho é tão inteligente quanto o pai. Comparação de superioridade, o filho é mais inteligente do que o pai, ou o filho é mais inteligente que o pai. E a relação de inferioridade, o filho é menos inteligente que o pai, ou o filho é menos inteligente do que o pai. Essa expressão também do que, ou simplesmente o que, são expressões válidas. Então, o grau comparativo se exerce para estabelecer uma relação de igualdade, superioridade ou inferioridade entre as coisas que estão sendo comparadas, tá? Observação, o filho é menor do que o pai, esta sala é mais segura do que arejada, José é mais bom que esforçado, ele é mais uma boa pessoa do que ele é
e esforçado. Ou seja, aqui, no primeiro caso, eu tenho a comparação do filho com o pai. No segundo caso, eu tenho a comparação do tamanho da sala com o fato dela ser arejada ou não. E no terceiro caso, eu tenho a comparação da bondade de José com o esforço de José. Então, nem sempre as comparações serão entre coisas diferentes ou coisas, sei lá, duas pessoas distintas. Comparação pode ser com a mesma pessoa, pode ser com o mesmo ambiente, enfim. Com relação à questão do grau, ele pode ser relativo, superlativo relativo, tá? E pode ser também superlativo absoluto. Quando é que o adjetivo estará no grau superlativo relativo? Lembrando, gente, que o grau superlativo, olha a palavra super, significa o mais, o maior, tá? Super, é sempre o maior, tá? Então, quando a gente vai, por exemplo, falar sobre José, no superlativo relativo, José é o mais inteligente de todos. Eu estou comparando José com todos os outros, digamos, todos os outros alunos, todos os outros filhos, todos os outros que estão presentes numa determinada reunião. José é o mais inteligente de todos. Esse é o superlativo relativo de superioridade. Agora, tem um superlativo relativo de inferioridade, tá? Então, aqui José é o menos inteligente de todos. É o grau superlativo relativo de inferioridade. O grau superlativo de inferioridade ou de superioridade sempre vai ter duas palavras para caracterizar o substantivo. Então, aqui eu tenho mais inteligente e menos inteligente. O relativo se dá exatamente por essas duas questões, mais e menos, tá? O superlativo absoluto pode ser analítico ou sintético, tá? Então, vejam, no analítico eu tenho José é muito inteligente, ou José é extremamente inteligente, ou extremamente alto, ou extremamente feliz, tá? No sintético, eu digo que ele é inteligentíssimo, ou seja, grau superlativo sintético, José é inteligentíssimo, tá? Aqui a gente tem uma tabelinha só para facilitar a visão de vocês com relação à questão do grau. A gente tem o normal, bom, né? O superlativo, sendo ele absoluto e superlativo relativo, e a gente tem também o comparativo, tá? Na verdade, são só 3 questões hoje, viu? Mas esse material está aqui. Bom, tem outras informações aqui sobre a questão da variação dos graus. Eu queria destacar para vocês esses daqui que são os superlativos absolutos sintéticos eruditos, tá? São aqueles que geralmente não se usam, mas que existem e que podem, obviamente, ser usados. Algumas vezes as pessoas dizem que fulaninho é muito ágil, mas pode dizer que ele é agilíssimo. Pode dizer que fulaninho é muito amigo, ou pode dizer que ele é amicíssimo, muito doce, ou docíssimo. E né? Muito fiel, ou fidelíssimo. Muito frio, ou frigidíssimo. Então, essas palavras existem e podem ser usadas, tá? Muito humilde. Humilimo, tá?
São palavras que existem, que geralmente a gente não usa, mas que pode usar. E as outras formas de superlativo absoluto, com prefixos, por exemplo, usando a palavra ultra, super, mega, é sempre para mostrar essa coisa da grandiosidade. Ou com a repetição do adjetivo. Existe essa expressão também, que a gente chama de superlativo absoluto. É quando a gente usa a repetição de um determinado adjetivo. Por exemplo, ela é linda, 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 linda. Tá? Enfim, a repetição mostra que ela é lindíssima. A gente poderia usar por esse superlativo absoluto. Professor, Oi. o senhor acabou de dizer, tipo, por exemplo, ele é muito pobre e ele é paupérrimo. Aí, qual seria que fosse mais intensidade? Tipo, qual que Não, ele a mesma, intensificaria é a mais? mesma coisa. É a mesma coisa. Muito pobre é a mesma coisa que paupérrimo e é a mesma coisa que pobríssimo, que é a mesma coisa de miserável. São adjetivos diferentes para dizer a mesmíssima coisa. Ok? Quando, Ok. quando você diz que uma pessoa é muito pobre, você está dizendo que a pessoa é miserável. Ela, no nível da pobreza, ela está no mais abaixo possível. Quando você diz que ela é paupérrima ou pobríssima, é a mesma coisa. É só a diferença de falar. É só a diferença no modo como você está usando o adjetivo para caracterizar esta pessoa. Ok? Certo. Bom, são os graus, gente. São os graus que estão aí, tá? E aí a gente tem significados, enfim. Vocês podem e devem dar uma olhada em todo esse material, e não apenas ele, né? Aqui também, na nossa aula, tem esse link do professor Noslen, que é um cara, de uma forma muito interessante, as questões da língua portuguesa. É verdade, Pedro. Não me faça promessas, eu não quero te ver, nem quero acreditar. E é muito bacana também, porque ele vai dando a aula e vai aparecendo assim atrás, na lousa verde, as coisas sobre as quais ele está falando, de uma forma bem interativa. Pode mudar de classe dependendo do contexto, certo? Então, por exemplo, o que é interessante você perceber do adjetivo? Muitas vezes, a posição do adjetivo pode também mudar a função, ou melhor, o sentido da oração. Vamos pensar assim, faz uma frase qualquer. Os meninos arteiros... Bom, está postado aqui. A primeira coisa que eu aconselho vocês a fazerem quando nós terminarmos aqui a aula é exatamente dar uma olhada nessa aula do Noslen, dar uma lida no nosso material, os que não leram, ler um pouco mais sobre adjetivo, porque, infelizmente, a gente não vai voltar a este assunto, né? Vamos tratar sobre outras classes gramaticais. Mas é importante que vocês deem uma lida, que vocês deem uma olhada, tá bom? Vejam, para a chamada, gente, eu não vou... São 19 horas, e eu vou tirar print aqui, e este print será a nossa chamada. Deixa eu interromper aqui a gravação.